A lição de hoje apresenta um conceito maravilhoso: a reciprocidade das bênçãos. O que trata isso? O ser humano abençoa, bendize a Deus, e o Deus abençoa o ser humano. Sabe, irmãos, esse conceito de abençoar a Deus, eu nunca havia visto isso com tanta clareza. Quando louvamos a Deus, nós bendizemos a Deus, nós abençoamos a Deus. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Um ser humano finito, mortal, pecador, abençoa a Deus quando louva a Deus. Veja o Salmo 134. Bendize ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis à noite na casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor, Criador do céu e da terra, te abençoe de Sião. Veja, irmãos, esse conceito, o povo, cada um das pessoas, cada um dos seres humanos, louvando, bendizendo ao Senhor, e o Senhor abençoando de Sião. Nosso louvor abençoa o Senhor. Como é isso? Isso quer dizer, irmãos, que o nosso louvor reconhece o amor do Senhor Deus e é grato, muitíssimo grato pelo amor do Senhor Deus. Há uma bênção no livro de Números capítulo 6, chamada bênção sacerdotal, e ela diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. A bênção de Deus, irmãos, dando paz para o povo. Isso lá no tempo de Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Agora o Salmo 134, ele lembra a bênção sacerdotal de Arão e destaca a bênção como princípio e um resultado subjacente do relacionamento entre Deus e Israel. Novamente, irmãos, veja aqui, o povo abençoa a Deus no santuário e Deus abençoa o seu povo desde Sião. Isso é, desde o seu trono. As bênçãos se estendem a todos, pois o Senhor é o Criador do céu e da terra. A menção de Sião como lugar das bênçãos especiais divinas enfatiza o vínculo da aliança do Senhor com seu povo. É, portanto, dentro da aliança da graça que Israel exerce o privilégio de abençoar o Senhor e ser abençoado por ele. Por que é que podemos abençoar ao Senhor? Por que é que podemos bendizer ao Senhor? Porque estamos na aliança, no contrato feito entre Deus e os seres humanos. Como é que os salmos identificam os adoradores de Deus? Quem são os adoradores de Deus? Salmo 18:1. Aqueles que amam ao Senhor. Mas veja, irmãos, quando eu vejo esse verso, aqueles que amam ao Senhor, eu lembro o seguinte: o Senhor nos amou primeiro. Lembra-se do texto: o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Portanto, o nosso amor a Deus é reciprocidade ao seu amor primário. Salmo 36:1 diz assim: eles temem a Deus. Os adoradores temem a Deus. Mas que temor é esse? É um temor de medo? Nada, irmãos, esse é um temor reverente. É um temor que honra ao Senhor Deus. Salmo 113:1 diz assim: eles são servos do Senhor. Os servos devem estar às ordens do Senhor. E aqueles que louvam a Deus, os adoradores de Deus, devem estar ao seu serviço, às suas ordens. Isso vale para todos. Mas tem aqui no Salmo 135, verso 1, uma classe específica que louva a Deus, os que trabalham na casa do Senhor. Olha, irmãos, para a manutenção do templo havia uma tribo especial dos filhos de Israel que cuidavam de toda a manutenção do templo, a limpeza do templo, a deixar o templo sempre arrumado, e ser guardas do templo. Esses eram os obreiros.
Portanto, irmãos, louvam a Deus os que amam ao Senhor, os que temem a Deus, os que são servos do Senhor e os que trabalham para o Senhor. Aqui estamos falando agora dos obreiros assalariados. O encontro com Deus no santuário. Por que é o encontro com Deus no santuário, irmãos? Porque o Senhor quis assim. O Senhor falou, e me farão um santuário. Esse é o ambiente adequado, é o ambiente propício para ter um encontro com Deus. Como os israelitas adoravam o Deus invisível, que não podia ser representado na forma de alguma imagem, o santuário servia para refletir a glória do Senhor e oferecer um ambiente seguro para que os pecadores se aproximassem do seu santo rei. Esse encontro tem a iniciativa do próprio Senhor e é regulado por seus estatutos e decretos. Quem é que quis um santuário, irmãos? O Senhor Deus. O Senhor Deus diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar entre vocês. E me farão um santuário e lá vocês vão louvar. Esse é o ambiente adequado, esse é o local escolhido para que vocês me adorem. Hoje nós somos sacerdotes, irmãos. Somos sacerdotes, somos servos do Senhor Deus. Oficiamos também um sacerdócio real. Veja 1 Pedro 2, verso 9, um verso também muito conhecido de cada um de nós. Mas vós sois gerações eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos o quê, irmãos? Geração eleita, povo adquirido. O Senhor nos comprou. Como é que o Senhor nos comprou? Alto preço, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o preço para adquirir a cada um de nós. Ainda um texto da nossa lição. Pedro apresenta uma expressão do Novo Testamento das mesmas ideias apresentadas nos Salmos, no sentido de que o povo de Deus agora é um sacerdócio santo, oferecendo louvor de ações de graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Criador e Redentor, por todos os benefícios realizados em favor dele. Por que louvamos a Deus, irmãos? Porque somos sacerdotes de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor Deus. Nós então, irmãos, agora temos uma missão: anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como diz lá o texto de Pedro que lemos agora há pouco. Para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que acontece com cada crente que aceita o Senhor Jesus? É tirado das trevas e vem para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. É assim, irmãos, que nós devemos louvar a Deus. Louvar a Deus por esse resgate das trevas para a luz. E quando fazemos assim, irmãos, quando louvamos a Deus e deixamos claro que o nosso louvor é por conta da redenção, nós estamos anunciando o Evangelho. Anunciando o Evangelho da salvação. Anunciando o Evangelho eterno. É a dimensão missionária do louvor. E assim devemos tratar, irmãos, o louvor. Louvor como gratidão a Deus pelo seu imensurável amor. E gratidão também porque podemos ser considerados sacerdócio real para anunciar as grandezas daquele que nos livrou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, que o nosso louvor seja essa expressão, a expressão da salvação no Senhor Jesus Cristo.